consagramos a nossa vida a Ti, Deus. É um privilégio estar na Tua presença, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Oh
noite. Deus quer te dar um toque especial no teu coração. Um toque do Senhor é suficiente para mudar a tua história, para mudar a tua trajetória, para mudar a tua vida, a tua família. Oh Jesus, muda Deus, muda Deus, muda. Queremos te conhecer cada vez mais. Abrimos o nosso coração para ti, Jesus, para ti te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, mais uma vez, graça e paz, amadas. Amém. Que privilégio estar aqui com vocês, que presente do Senhor. Nós estamos muito felizes por estar com vocês. Quer buscar alguma coisa? Não, ela está falando para acender a luz, mas se acender a luz aí não vai dar para ver, né? Filho, vê se ficou bom também o tamanho da letra, senão não precisa. Eu coloquei alguns slides para ajudar. Tá bom? Tá. Então vamos lá, amados. Que alegria estar aqui com vocês. E essa semana a gente falou que é uma semana de visitar nossos irmãos. Quarta estivemos com os irmãos de Campos do Jordão. O pastor Fábio nos convidou para ir lá, para ver os irmãos, saber como eles estão. E aí tivemos um tempo também, o pastor Vini fizemos a mesma dobradinha. O pastor Vini ministrou o louvor e eu fiz a palavra, né? E hoje, que alegria que deu na mesma semana, agora estar com vocês aqui. E nós estamos muito felizes. Eu quero dizer que vocês estavam aqui pensando, quando eu cheguei, os pastores falaram: olha, esse é o nosso espaço, nós estamos começando. Mas eu fiquei pensando, adorando ao Senhor, glorificando. Primeiro que eu achei lindo, achei que está muito bem receptivo, está com cara de igreja mesmo, igreja do Senhor. E eu ia dizer assim, vocês estão, na verdade, já muito à frente de nós, porque a CVC há 23 anos era numa garagem, então a gente tinha que montar as coisas, acabar o culto, tinha que desmontar tudo e levar embora. Então vocês já têm um cantinho de vocês, um lugar que o Senhor preparou, né? Que bom, amados, que bom saber que esse trabalho que o Senhor iniciou aqui já tem frutificado, amém? E frutificará mais. Nos próximos meses, eu creio que o Senhor enviará mais ainda daqueles que hão de ser salvos, amém? E aí sim, aí talvez o espaço não vai caber mais, aí vai ter que achar um outro lugar mais aconchegante também para receber os irmãos que vão chegando. Hoje eu quero compartilhar com você esse tema que o Senhor tem falado comigo, o que te limita? Na verdade é uma pergunta, né? O que te limita? O que tem limitado a tua fé? O que tem limitado a tua esperança? O que tem limitado os sonhos de Deus na sua vida? E aí eu quero convidar você então a abrir em Lucas capítulo 9. Nós vamos lá meditar nesse texto das Escrituras. Na verdade, uma das experiências lindas de milagres que Jesus fez, e o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos, né? O milagre da multiplicação dos pães e peixes, da primeira multiplicação. E esse milagre, acredito que foi tão especial que os 4 quiseram escrever, né? Quiseram relatar sobre essa linda história e manifestação da graça e do poder de Deus. Eu quero ler com você então, baseado lá em Lucas capítulo 9, a partir do versículo vamos ler a partir do versículo 10.
do versículo 10 em diante, quero ler com você. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Versículo 15. E eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Amados, esse texto eu estive em um culto de uma outra denominação, um período que estávamos de férias, e o Senhor, inclusive uma pastora estava pregando, ela usou uma parte desse texto, mas quando eu li, sabe quando algumas palavras de Jesus saltam aos seus olhos? Você está lendo a palavra ali, ela estava indo numa outra direção, mas na hora o Senhor me saltou. E a frase, né, que na verdade me saltou foi no versículo 13, quando os discípulos chegam diante de Jesus com essa indagação: Senhor, é melhor despedirmos as pessoas para que elas possam comer? E ele responde: deem vocês mesmos de comer a eles. Essa frase saltou os meus olhos, porque eu fiquei me perguntando, e eu falo isso lá no Guarujá, que eu sempre gosto de ler a Bíblia fazendo perguntas: por que isso está escrito aqui? Porque tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, não é verdade? E eu me perguntei: Senhor, por que tu virastes para eles e disseste: deem vocês de comer? O Senhor sabia que eles não tinham dinheiro, nem uma reserva financeira. O Senhor sabia que ali eles estavam muito longe de vizinhanças ou povoados que tivessem mercados, né, abastecimento de alimento. Por que o Senhor virou para eles e disse: deem vocês? E o Senhor também sabia que eles estavam angustiados. Eles estavam preocupados com o povo, era muita gente, né? A Bíblia diz que eram 5 homens, e naquela época só se fazia a contagem dos homens mesmo, né? Então, provavelmente, a gente fala que deveria ter ainda em torno de quase 10.000 a 15.000 pessoas, se contássemos mais mulheres e crianças ou filhos. Então, tinha muita gente. Por que o Senhor virou para aqueles homens e disse: deem vocês mesmos de comer? Existem milagres que Jesus não tomará à frente, porque Ele aguardará os nossos atos de fé. Foi a primeira resposta que o Senhor me deu. Tem milagres, filha, que eu não vou fazer de primeira, porque eu esperarei o teu ato de fé, a tua postura de fé. Eu não sei se você reparou, mas no versículo 10 conta que os discípulos estavam regressando de uma missão. Eles tinham vivido uma missão muito importante. Foi uma das primeiras missões, uma missão que eles saíram de 2 em 2. E nessa missão eles chegam e começam a relatar, né? Tipo, quem tem filho sabe que o filho, quando chega da escola ou chega de alguma coisa especial, ele chega falante, né? Querendo contar: porque eu fiz isso, porque aconteceu isso, porque a gente resolveu isso. E a Bíblia diz que eles chegaram relatando como foi a missão. Alguns teólogos dizem também que, paralelamente, nesse período, Jesus também estava de luto, porque tinha ocorrido após a morte de João Batista. E com certeza para Jesus deve ter sido um processo, né? João Batista era seu primo, era alguém que veio abrir o caminho para que ele chegasse. Então envolvia sentimentos. Jesus sentiu a morte de Lázaro, não ia sentir a morte de João Batista. É tão interessante que depois que Jesus ouve os relatos deles, a Bíblia diz que Jesus se retira com eles, ou seja, tira um tempo de descanso, porque provavelmente estavam cansados os homens, os discípulos da missão. Jesus talvez estava querendo recuperar o fôlego da missão e entender que fazia parte. O processo de João Batista era também parte da história deles. E então a Bíblia diz que eles se retiram. Porém, eles se retiram e o povo que estava tão sedento e também tão carente, a Bíblia diz que Jesus sente compaixão. Marcos diz
que Jesus fica realmente com compaixão deles. Quando Jesus chega no outro lugar, depois que eles passam esse momento de retiro, então o povo já está ali esperando ele, já está angustiado, necessitado de um abraço, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança. E assim então Jesus os acolhe. Só que Jesus começa a falar, Jesus começa a ministrar, e os discípulos vão vendo que o tempo vai passando. Jesus viu aquele milagre realizado, Jesus já sabia, Jesus estava tranquilo pregando os seus sermões àquele povo, porque ele sabia que ele ia viver um milagre. Mas ele aguardou ver se os seus discípulos conseguiriam visualizar também. Porque o Senhor já sabe o meu futuro e o seu futuro. O Senhor já sabe onde estaremos daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, não é verdade, amados? Mas Ele quer saber se nós conseguimos ver pela fé aquilo que Ele está fazendo por nós. Será que nós conseguimos enxergar pela fé aquilo que Ele está operando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aqui na CVC de Santos? Será que nós conseguimos e ver pela fé? Eu já vejo. Talvez você nem todo domingo aqui, você vê esse mesmo espaço, mas os meus olhos ao entrar aqui já viu esse espaço ampliado, já viu esse espaço com mais pessoas sendo convertidas ao Senhor. E é assim que Ele nos convida a não olhar com limitações, porque naturalmente o ser humano é limitado. Ele se limita. Uma frase que Deus me deu muito preciosa é: dar ouvidos, deixa eu ficar aí, pastor, dar ouvidos às nossas limitações nos impedem de ouvir as palavras de Jesus. Sempre que nós damos atenção às nossas limitações, aquilo que me prende, aquilo que me pressiona, aquilo que eu penso assim, não, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai ser possível, não, essas coisas a gente já tentou e não deu certo. Todas as vezes que eu olho, na verdade que eu dou ouvidos às limitações, eu não consigo ouvir com clareza as palavras de Jesus. E naquele momento foi algo que aconteceu com os discípulos, porque quando Jesus vira para eles e diz: deem vocês de comer, a cabeça deles começou a fazer um monte de cálculo. Nós vamos ver um dos evangelhos que diz que Filipe, um dos discípulos, se levanta e fala: Senhor, se fosse para alimentar esse povo, precisaríamos pelo menos de 200 denários. O que é isso? A limitação falando mais alto, dizendo: não dá, Senhor. Isso não é brincadeira, né? Como se ele dissesse assim, com todo respeito: o Senhor está pedindo para nós algo impossível. Somos limitados para fazer isso que o Senhor está nos pedindo. E aí eu me perguntei: por que as nossas limitações falam tão alto? Por que as nossas limitações falam tão alto? E tem 3 motivos por quê. O primeiro é porque elas são visuais. Para os discípulos estava muito claro, amados, muito claro mesmo, que realmente não era possível. Quando eles olharam aquele povo todo e olharam aquela multidão de pessoas, falaram: a gente está vivendo do dia a dia, o pão de cada dia, literalmente. Nós esperamos o próximo lugar que Jesus vai nos levar para a gente ver como nós vamos nos alimentar, como nós vamos dar. Geralmente, observe aí no seu coração, porque eu percebo no meu, que as minhas limitações, quando elas querem se saltar, a primeira forma é visual. Eu olho para a minha carteira, eu olho para a minha conta bancária, eu olho para a situação do país, eu olho para o governo que está atualmente, eu olho para a situação da minha cidade, eu olho para a situação da minha igreja, eu olho para a vida das pessoas, eu às vezes desacredito. Que mundo é esse? As pessoas são tão maldosas, as pessoas estão tão perdidas. As limitações geralmente gritam alto dentro de nós por causa do visual. O visual nos afeta, o visual mexe conosco. Essa semana eu estava compartilhando com a pastora Cris no WhatsApp, nós fomos a Campos do Jordão na terça, ficamos lá para algumas reuniões, ministramos na quarta e voltamos na quinta. E há uma semana, mais ou menos 10 dias atrás, um tio do pastor Vini precisou passar por uma cirurgia de uma hernia inguinal, e não ficou bem, o pós-cirúrgico dele não foi reagindo muito bem. E aí, quando nós saímos de viagem, nós já sabíamos que ele não estava passando muito bem, mas como nós tínhamos essa agenda, nós deixamos uma oração e fomos. Quando voltamos, na sexta-feira de manhã, o pastor Vini falou: eu vou lá, vou visitar meu tio, vou ver como está. Quando o Vinícius chegou lá, os outros tios já tinham avisado: olha, ele está passando mal e ele não quer ir ao médico. Ele não quer ir ao médico. E aí o Vini já foi com a missão, então, de levá-lo ao médico. Então chegou lá: tio, vamos, tal. E aí conseguiu convencê-lo, colocou no carro, levou para o hospital. Graças a Deus levou, porque a situação estava um pouco delicada, então os médicos já correram, a emergência já foi direto para ver o que estava acontecendo. E aí, quando foi por volta de, acho que 10 horas, 10h30 da noite, ele entrou numa cirurgia. E 1h da manhã recebemos o telefone, fomos correndo para lá, tinham 2 tias, a esposa e a irmã dele estavam lá, chorando muito.
Porque o médico abriu e ele falou, olha, é câncer, ele já está num estado assim que não tem mais o que fazer. Eu só abri e fechei, só desobstruí para que ele pudesse fazer suas necessidades, que ele não estava conseguindo, mas assim, não tem o que fazer. E aí estava aquele dia de luto, não tinha acontecido ainda, mas você sabe, né? Recebeu uma notícia dessa, o que acontece? Olha o visual, né? A gente já se sente limitado, meu Deus. E aí, de sexta para cá, nós estamos dando assistência. Ontem passou o dia inteiro com a família toda, conversando, orando, incentivando eles a fazerem concertos. Você sabe que nessa hora parece de tudo, né? Quem não estava mal, quem já estava sem falar um tempão. Mas eu fiquei prestando atenção. Enquanto não sabia isso que era, estava todo mundo, de certa forma, né, tranquilo. Mas a hora que sabe que é de fato, que foi dito, foi comprovado, tem exames para comprovar, o mundo das pessoas diz, e é assim, seria assim comigo, com você, se recebemos uma notícia dessa também. Esse é um dos processos, eu digo, dos maiores desafios. Porque quando as limitações falam alto através do visual, o nosso semblante muda, a nossa postura muda, geralmente adoecemos, o estresse está aí. Muitas pessoas falam, por que o estresse é uma doença? Porque ele desencadeia em nós doenças no nosso corpo físico. Porque quando a gente descobre, lida com uma notícia ruim, uma notícia dura, atravessa o nosso coração. Uma outra forma que as limitações falam alto é porque elas sobressaem as incertezas. Quando eu me deparo com uma situação que eu não tenho controle, que eu não estou totalmente confiante, as incertezas elas vão mais alto do que tudo. Ou seja, elas me deixam mais desestabilizado, me desamparado. Eu começo a perceber que, isso eu não domino, eu não tenho conta, eu não vou conseguir resolver isso. Na sexta-feira, usando aí o exemplo do nosso tio, nós recebemos a notícia que ele tinha 1 ano de vida. Hoje nós já soubemos que não se sabe, porque alguns órgãos já estão querendo parar. Então, assim, a incerteza ela salta de um jeito na nossa frente que nos deixa inseguros. Aí nós já pensamos, e a esposa, e a filha de 18 anos que entrou na faculdade agora, né? E os irmãos, e a família toda que é muito unida, e agora? Porque as incertezas elas nos balançam, elas nos atravessam. Ou quando nós olhamos para os discípulos, Jesus estava tranquilo, mas os discípulos estavam muito inseguros, muito inseguros. Eles olharam para a situação e falaram, nossa, a gente não vai conseguir resolver isso. Agora, a terceira questão que eu percebo que as limitações falam alto, eu compartilho com você hoje, é porque elas nos lembram de nossa pequenez. As limitações, quando elas aparecem, elas vêm para dizer assim, mas você não vai conseguir. Mas a sua saúde, a sua idade, o seu comportamento, aquele pecado que anda atrás de você, ou que é uma sombra na sua vida. Aquela perda, aquele luto. É a situação. E aí ele vai dizendo, você não consegue, você não vai ser capaz, você não vai romper isso, você não vai transpor isso. E aí ela nos lembra que somos pequenos. Eu digo que não tem problema a limitação nos lembrar que somos pequenos, se nós nos lembrarmos que da nossa pequenez nós temos um Deus muito grande, um Deus muito poderoso, que está dentro de nós, que habita em nós. Aleluia. Então as limitações podem até ser visuais, as limitações podem até nos lembrar das nossas incertezas, as limitações podem até nos lembrar que somos pequenos, mas ainda assim nós temos um Deus maior do que as limitações, um Deus que transpõe limitações. Amém, amados? É tão interessante que os discípulos viram suas limitações frente a frente, mas eles receberam as palavras de Jesus. E essa história não termina de forma, vamos dizer, ruim, porque eles conseguiram ver as limitações deles sendo transformadas por Jesus. Uma outra frase que Deus me deu, nossas limitações nos levam a fugir, mas a nossa rendição nos leva a crescer. E aí, amados, aqueles discípulos poderiam ter batido o pé e dito, Senhor, não tem condições, nós não temos dinheiro, nós não vamos conseguir. Mas eles se renderam à vontade de Jesus. Eles olharam para Jesus como? Mais ou menos como Pedro disse para Jesus, sobre a tua palavra. Porque se fosse por mim, se fosse pelas minhas emoções, se fosse pela minha fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas pela tua palavra, o que temos que fazer, Senhor? Como vamos alimentar esse povo todo? As nossas limitações, elas nos levam a fugir, a ter atitudes que nos escondam daquilo que o Senhor tem para nós. Amados, não sei quantos sabem, mas eu e o pastor Guinho, inclusive agora em maio, vamos completar 7 anos que assumimos a comunidade de vida cristã. Para muitos aqui que já nos conhecem de um tempo, a comunidade do Guarujá foi levantada, né, foi inaugurada pelo pastor Josué, que é meu pai e minha mãe,
vamos fazer 23 anos agora em julho. E eles ficaram por 16 anos cuidando dessa igreja. Cuidaram com muito zelo, nos construíram, estamos aqui porque eles, né, nos ensinaram e nos instruíram no caminho do Senhor. E quando estava completando 16 anos, foi a transição que nós fizemos. Passamos por algumas situações, lutas, problemas, mas o Senhor foi nos dando graça. E em abril tinha se passado uma primeira transição, um pastor tinha assumido a igreja, mas ele olhou para as limitações dele, olhou para os desafios dele, inclusive de saúde, e disse: vai ser muito difícil caminhar, então eu prefiro que outra pessoa assuma. E aí em maio, então, o Senhor nos levantou, através até da vida do pastor Flávio, que já estava, né, tomando a frente do Copa, e orou por nós e nos levantou lá na comunidade. Ainda nem éramos pastores consagrados, éramos pastores em experiência. Nossa consagração aconteceu no mesmo ano, porque só estávamos ali treinando ainda. Mas o Senhor nos chamou e nós dissemos: eis-nos aqui. Obviamente que no primeiro instante a gente pensou nas limitações. O pastor Vini tinha acabado de fazer 28 anos, eu tinha 30 anos, tinha acabado também de fazer aniversário. Nós olhamos para a nossa pequenez, olhamos para os desafios, e de verdade a vontade era fugir. Era dizer: não, Senhor, é muito para nós, é muita responsabilidade. Na época, a igreja, que estava em torno da quantidade que temos hoje, 400, 450 pessoas, caiu muito. Nós ficamos ali mais ou menos com os membros de 150 a 200 pessoas, porque muitas pessoas saíram, ficaram chateadas, aqueles momentos difíceis de transição de igreja, né? Mas nós permanecemos naquele lugar, porque nós entendemos, vivemos na prática isso daqui. Se nós ouvíssemos as nossas limitações, nem era para estarmos aqui, nem era para sermos parceiros do pastor Gerson e da pastora Cris. Mas nós entendemos que a nossa rendição, o nosso dizer: eis-me aqui, Senhor, poderia nos levar a crescer e nos trazer até hoje aqui. O nosso dizer: Senhor, somos limitados, mas nós vamos pela Tua ilimitação. Sermos ilimitados no Senhor nos trouxe até aqui. E hoje nós somos muito gratos. Já choramos muitas lágrimas já, mas nós já temos voltado, sabe, como o texto de Salmo, recolhendo os nossos feixes de alegria. Para a glória de Deus, estar aqui é um desses motivos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da fuga, porque quando eu olho para o texto no processo dos discípulos, antes deles se renderem totalmente, eles foram tentados pela fuga. E eu não sei se as suas limitações têm te impedido de crescer. Às vezes os pastores estão convidando você a avançar, a ir além, mas você olha para você, olha para as circunstâncias e pensa: será eu? Mas eu quero deixar uma palavra para você hoje, e eu vou mostrar para você como as fugas geralmente não são saudáveis. A fuga, na verdade, ela é um mecanismo de defesa de todo ser humano. E naquela situação ocorreram dois tipos de fuga: a fuga por coerência e a fuga por responsabilidade. E aí eu coloquei ali para você poder se identificar, porque eu já me achei ali em algumas circunstâncias. A fuga por coerência é porque Jesus não estava ensinando coerência para eles, mas estava ensinando dependência. Por que coerência, amados? Porque quando os discípulos abordam Jesus, eles não estavam falando nada anormal. Eles pensaram totalmente com a sabedoria humana, com a racionalidade. Eles olharam aquela multidão e falaram: nós não temos dinheiro. Já começa por aí. Estamos no meio de um lugar que não tem nada para oferecer. Nem temos uma cozinha, nem temos mercados. Então, o óbvio, o coerente é mandarmos todo mundo para casa. Gente, eles estavam errados? Não, eles estavam coerentes. O raciocínio deles era um bom raciocínio. Só que naquele momento o Senhor não estava ensinando coerência, estava ensinando dependência. Tem momentos da nossa vida que a gente diz assim: não, mas é o mais certo a fazer, mas é o mais coerente a fazer. Mas talvez você está agindo só no campo da sabedoria humana. E como diz Tiago, nós precisamos pedir a sabedoria dos céus, a sabedoria eterna, porque essa sobrepõe a sabedoria humana. Glória a Deus. A sabedoria humana, ela tem utilidade, mas sem a sabedoria dos céus não funciona. Ela vira uma fuga, porque para os discípulos alimentar mais de 5.000 pessoas era muita gente. Eles só eram 12. Então era mais fácil, era mais cômodo, era mais coerente. Manda tudo por igual assim, a gente arranja comida aqui para nós. Os 13, ou um pouquinho mais de gente que fica ainda com a gente. Fuga por coerência acontece muito com o cristão. Porque muitas vezes o cristão, ele tem bons argumentos, ele tem boas justificativas, ele quer dar passos fora da vontade de Deus, mas ele tem uma boa explicação sobre isso. Mas se você não ouvir ao Senhor, isso será simplesmente uma fuga e te permanecerá pequeno no Senhor. Nós estamos falando da profundidade, não é verdade?
Estamos no ano de ir mais fundo, de buscar mais do Senhor. Para isso, nós precisamos nos render. Não deixe que a coerência seja que norteie sua vida, mas que a dependência no Senhor, a dependência no Espírito Santo, a dependência no Deus Pai, te conduza em todas as circunstâncias. Amém? Agora, a segunda fuga que nós percebemos é a fuga por responsabilidade. Por quê, amados? Porque a fuga por responsabilidade também é uma questão que Jesus não estava ensinando que eles tinham que somente ser responsáveis. Jesus estava ensinando para eles que eles deveriam ser ousados. Olha só, eu quero mostrar para você isso lá no mesmo processo, só que na vida de Filipe. Eu quero mostrar para você a justificativa que ele dá. Vamos no mesmo texto, mas vamos para... Deixa eu abrir aqui para você. Espera aí, sai da minha lista. Deixa eu ver, não, Lucas não. Mateus 14, 16. Deixa eu confirmar. Agora aqui embaixo da minha. Deixa eu ver se foi em Mateus. Isso foi em Marcos. Mateus mesmo? Mateus 14, 16. Jesus disse, porém lhes digo, não preciso ir embora, deem vocês mesmos de comer. E eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. É no outro texto, então. É no texto de Marcos. Vamos lá. Não é? Por que eu aqui? Marcos 6,35. Achei. Marcos 6, 35 e 36. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E aí agora eu lembrei, esse fala dos denários e João fala de Filipe, tá bom? Filipe disse isso em João, mas aqui diz que os discípulos junto com Filipe, porque na verdade todo mundo estava em consenso ali, né? Eles não queriam lidar com esse problema. A Bíblia diz que eles então olham para Jesus e falam, como nós vamos ter 200 denários? Porque, amados, na cabeça deles era muita responsabilidade. Geralmente, quando o Senhor nos chama para transpor os nossos limites, uma das coisas que vem de medo em nosso coração é a grande responsabilidade. No nosso testemunho, eu e o pastor Binho muitas vezes olhamos um para o outro e dissemos isso. Meu Deus do céu, é muita responsabilidade. É muito sério continuar o ministério de um outro pastor. É muito sério assumir tão jovens, sem experiência alguma. É muito sério. Às vezes Deus está chamando você para melhorar o teu relacionamento com alguém. Deus está chamando você para assumir algo dentro da igreja. Às vezes Deus está chamando você para evangelizar ainda uma pessoa que você está enrolando. E esse processo é muita responsabilidade. Eu não sei como será. Às vezes o Senhor está convidando você mais profundo, a buscar mais a Ele, a orar mais. E você pensa, mas aí se eu fizer isso, o Senhor vai começar a me dar mais outras coisas. Tá bom o que eu tenho aqui, isso que eu faço aqui já é bom. Tá? Não, isso aqui, ó, a pastora Cris não precisa de mim para isso, mas o pastor Jéssica tá ótimo. Para que eu preciso pegar mais responsabilidade? Me comprometer mais vezes? Amados, Filipe e os discípulos pensaram como eu e você. É muita responsabilidade alimentar tantas pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus não quer nos ensinar responsabilidade, porque isso nós temos que ter naturalmente. O que Ele quer nos ensinar é ousadia. Eu quero convidar a comunidade de vida cristã hoje a ser uma igreja ousada. Ousada na fé, ousada na palavra, ousada no jejum, na oração, ousada em atitudes que vão realmente para a profundidade no Espírito. Sair do raso, sabe? Sair assim, sabe, do comecinho. Eu estava me lembrando, né? Nós aqui de cidade de Litorâneas, eu contei isso para os irmãos de Campos, que eles são de interior e eles muitos às vezes nem conhecem praia, né? E eu estava falando para eles, nós que somos da área de Litorânea, a gente tem algumas experiências, né? Quando eu era adolescente, uma das escolas que eu estudava era 2 quadras da praia. Então a gente saía da aula, ainda queria gastar um tempinho antes de voltar para casa e ia para a praia com os amigos, ficar conversando, sentados, né? Ali. E eu lembro que às vezes a gente estava lá, sentado, daqui a pouco parava um ônibus. Não sei se você já teve essa experiência aqui em Santos. Aí parava um ônibus ou uma van. Quando abria, saía aquela multidão de pessoas do interior, com muita vontade de conhecer a água da praia, ver o mar de perto, porque nunca tinham tido essa experiência. E aí eu falei para eles, geralmente são 2 coisas que turista que nunca foi à praia faz. A primeira, será que você sabe qual é? Beber a água da praia, porque eles querem ter certeza se a água é salgada. A gente não recomenda, nós mesmos aqui não recomendamos. Mas eu não sei se você já viu ou se já
vezes tinha uns ônibus que eu acho que era dos crentes mesmo assim, sabe? Das antigas, porque vinha aquelas mulheres com saião, os homens com terno, com gravata, ou só com blusa de botão e calça, aquela calça pesada e ia correndo para dentro da água, né? Porque queria experimentar ter esse contato com o mar. Agora, a segunda coisa que eu sempre via nesses ônibus era a questão de eles irem indo para o mar porque queriam essa experiência de se molhar e tudo. Só que, quando começava a ficar mais profundo, quando começava a ficar mais fundo, eles começavam a ganhar aquele medo. O desespero de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E aí o que eles faziam? Voltavam correndo para o raso. E aí eu estava falando para os irmãos, essa é uma atitude ou de alguém que não confia, porque não sabe, não tem segurança, ou de alguém que é infantil. Porque se você já levou o seu filho pequenininho para a praia, é assim no começo. Eles vão tudo interessados, daqui a pouco bota aqueles pezinhos correndo com medo daquela ondinha que vem na frente deles, não é assim? Às vezes, amados, e agora falando da profundidade, nós estamos como os turistas ou as crianças. Ou estamos achando que não vai dar pé e a gente não quer ir mais profundo, não quer se permitir derramar mais na presença do Senhor e voltamos para o raso várias vezes. Ou somos como infantis, que até brincamos com o mar, mas quando o mar vem vindo para os puxados, a gente volta correndo para o raso. Amados, é tempo de irmos mais profundo no Senhor. É tempo de assumirmos não só a responsabilidade, mas assumirmos a ousadia no Espírito, de se permitir deixar. O mar aqui, nós estamos falando da presença de Deus. Lembra de Ezequiel, de você entrar até onde não dá mais pé, de você se permitir que o Senhor te leve nos mais profundos daquilo que Ele tem para a tua vida e para a tua história. Quem me conheceu pequena sabe que eu tinha medo de falar público, quanto mais no microfone, quanto mais vir assim no lugar falar. Mas eu estou aqui porque eu precisei me render e dizer, Senhor, amém, eu não vou mais fugir. Eu vou aceitar os planos do Senhor para a minha vida. Amados, como é importante olharmos para nosso Deus e entender que é nele que somos guiados, Ele que nos conduz. Eu quero terminar dizendo que eles nos deixaram 3 lições especiais. Porque apesar dos discípulos terem aquele momento de talvez fugir por coerência ou fugir por responsabilidade, mas depois eles se ajeitaram. E eu quero mostrar para você 3 lições de como romper, né, as nossas limitações. A primeira, não se incomode com os processos de ensinamentos de Jesus em sua vida. Você pode repetir isso comigo? Não se incomode com os processos de ensinamentos de Jesus em nossa vida. Às vezes nós nos incomodamos com os processos do Senhor. Eu lembro que nos primeiros anos sendo pastores, nós ficávamos perguntando, Senhor, é isso mesmo? Senhor, mas que desafios, que momentos difíceis, passamos muitas lutas com algumas pessoas, lutas financeiras, e a gente fala, Senhor, é para estar aqui, porque os processos do Senhor não são fáceis. Quem recebe um diagnóstico de doença, o seu processo não deve estar sendo fácil. O diagnóstico de um problema familiar não deve estar sendo fácil. Ou um momento realmente difícil do seu ministério, do seu chamado, não deve ser fácil. Mas nós precisamos não se incomodar. Por que não se incomodar? Eu achei tão interessante porque aqui em Marcos, quando você lê na Bíblia a mensagem, eles dizem assim, eles falam assim para Jesus, na verdade eles olham para Jesus, vem Jesus pregando e o versículo diz assim, viram que Jesus estava se alongando e o interromperam. E aí eu fiquei pensando em Jesus, né, ali, empolgado, falando, né, compartilhando das boas novas, e os discípulos em volta dele, agoniados, né, para lá e para cá. Jesus não acaba logo, meu Deus do céu. Jesus não está vendo que o entardecer está chegando? Jesus não está percebendo que o povo está começando a ficar com fome, que tem criança chorando, tem as senhorinhas aqui da terceira idade que estão esperando uma comidinha. Ai, Jesus! Marcos diz que eles foram até lá. E nessa tradução diz que eles viram que Jesus se alongando. Quantas vezes nós dissemos, Senhor, o Senhor está se alongando nessa prova na minha vida? O Senhor está estendendo demais esse processo na minha vida. Senhor, olha para mim, tem misericórdia. Muitas vezes o nosso olhar é de que Jesus está demorando os processos dele. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não se incomode, porque Ele sabe o que faz. Se o processo está se alongando, é porque Ele tem um grande milagre para operar na sua vida e na minha vida. Então não se incomode. Ah, pastora, mas os discípulos não poderiam então ter ido lá falar com Jesus, alertar Jesus? Não poderiam. Mas a grande questão é a nossa inquietação humana. A nossa inquietação humana tem que interferir nos processos de Deus, amados. E por isso ficamos limitados, porque como estamos incomodados, o nosso limite nos prende e não conseguimos ver além aquilo que Ele tem para nós. Então é muito importante que nós possamos olhar para dentro de nós e perceber como eu posso parar de me incomodar com os processos
de aceitar. Diga comigo essa palavra, aceitação. Aceitação. Nós precisamos aceitar os processos de Deus em nossas vidas. Você pode falar com carinho para o irmão que está do seu lado, aceite os processos de Deus. Fala aí para ele, aceite. Por favor, né? Aceite. A segunda lição que eu aprendo com esses homens de Deus é essa que está aqui. Lembre-se, os planos de Jesus sempre serão melhores que os seus. Glória a Deus. E esse aqui eu vou pedir para você falar também do seu irmão aí. Lembre-se, meu irmão, fala para ele, lembre-se, os planos de Jesus sempre serão melhores que os seus. Diga para ele, sempre serão, né? Porque parece que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente quer fazer planos melhores que o do Senhor. Os discípulos não só se incomodaram, mas eles foram lá também dar um novo plano para Jesus, né? Senhor, olha, nós temos a conta aqui, 200 denários. Eu estava pesquisando, 200 denários no nosso dia de hoje equivaleria a mais ou menos 40 mil reais, amados. Por isso que os discípulos surtaram, até eu ia surtar, para falar, Jesus, meu Deus, eu não tenho 40 mil. Não tenho, Jesus, saí de casa, larguei tudo para te seguir. Como que o Senhor quer que eu tenha 200 denários? Não tenho. Tinha uma continha lá, mas os romanos tudo pegaram de nós. Não tem, Senhor. A Bíblia diz que eles ficaram ali já montando um plano. Que eles acharam assim, bom, se não temos 40 mil no nosso bolso, então vamos mandar todos eles de volta. Às vezes nós estamos fazendo isso. Ao invés de nos ajoelharmos e dizer, Senhor, o que tu queres fazer? Como tu queres fazer? Nós estamos fazendo planos, cálculos. Não, porque eu acho que se eu fizer assim, não, porque eu acho que se eu tomar essa postura, se eu falar com tal pessoa, se eu agir em tal situação, meu irmão, minha irmã, eu até anotei aqui para mim, né? Pare de dizer para você mesmo o que eu vou fazer e comece a dizer, Senhor, o que tu podes fazer? Amém. O que está no teu controle? O que está nos teus planos, nos teus sonhos? Pare de fazer essa pergunta. Tem pessoas angustiadas que se perguntam, eu não sei mais o que fazer. Não, meu irmão, não é você que tem que fazer, é Deus. Ele opera tanto querer como efetuar em nossas vidas. Então nós temos que virar para Ele e perguntar, Senhor, o que queres fazer? Quais são os teus propósitos? É muito importante que o nosso coração ore para Ele. Eu citei Tiago aqui, cito novamente Tiago 1,5 também. Quando nós não tivermos sabedoria, que peçamos ao Senhor. Peça ao Senhor que dá deliberadamente. A sabedoria de Deus é para essas horas. As horas que você para e fala, e agora o que nós vamos fazer? Essa semana, enquanto estávamos lá em Campos, tivemos um tempo sozinhos, aproveitamos para fazer uns alinhamentos como casal. E nós estávamos olhando para uma situação que nós estamos enfrentando também familiar e viramos com todos e dizemos, o que nós vamos fazer? E aí nós nos lembramos, essa não é a pergunta correta. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, o que tu queres fazer? Por que está chegando na nossa frente essa situação? Por que nós estamos com esse problema em nossas mãos? O que tu queres fazer? E o Senhor tem mostrado a nós. Tem mostrado alguns passos que nós vamos dar essa semana. É muito importante nos lembrarmos que os planos de Jesus são melhores que os nossos. E por último, não menos importante, acredite, você possui mais do que imagina. No versículo 13 também, lá em Lucas, quando nós lemos, é tão interessante porque se Jesus vira para eles e diz, deem vocês de comer, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ei, eu já coloquei fé dentro de vocês para operar esse milagre. Eu já abasteci vocês de experiências comigo, para vocês terem ousadia para dar um passo além. Amados, nós temos mais do que imaginamos. O problema é que nós não acreditamos naquilo que carregamos. Não temos certeza daquilo que levamos dentro de nós. Nós levamos Jesus Cristo ressurreto, com poder e glória dentro de nós. Aquele que tem todo o poder sobre céus, terras e mares. Aquele que venceu a morte e o inferno. Se Ele venceu todas essas coisas, Ele não vencerá conosco também nossas limitações? Ah, vencerá, amados, vencerá. Vocês estão aqui, são provas disso. Quantas limitações vocês venceram para chegar aqui, agora, nesse momento? Eu sei que tem outras ainda para frente, né? Mas para chegar hoje aqui, quantas limitações vocês venceram? Por quê? Porque vocês são bons, vocês são poderosos? Não, mas é porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso estamos de pé, por isso estamos aqui alegres. Vamos celebrar e cultuar o Senhor agora na ceia, porque o Senhor habita em nós. Nós temos muito mais do que
O olhar do povo ali naquele momento era um olhar assim de o que vai ser feito. Aí eu fico pensando, Jesus, eu brinquei esses dias na igreja, eu estou contando esse sonho que eu tenho. Eu tenho um sonho como chegar no céu, viu? Não sei se vai acontecer, mas é um sonho. Eu tenho um sonho de chegar no céu e ter uma sala de cinema enorme. E eu dizer, Senhor, eu quero ver a primeira multiplicação dos pães e peixes, mas a real. Eu não quero ver a da Record, né, do The Chosen, né, que está na moda agora fazer novelas cristãs. Não, não. Senhor, eu quero ver a Vera, assim, como que foi? Porque eu fico imaginando, amados, Jesus dizendo 5 pães e 2 peixes, está ótimo, é isso que eu preciso. Senhor, o senhor está raciocinando, mas tá bom, vamos lá. Quem precisa? Tragam os cestos para mim. E aí eles trazem os cestos, tudo vazio. Imagina picando os pãozinhos, amados, um cesto desse tamanho, ficando migalhinhas lá dentro do cesto. E os discípulos ali, meu Deus, temos que ter fé. Tem fé, a gente tem que ter fé junto com ele também. E a palavra do Senhor diz que eles começam a distribuir, 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 distribuir. Alimentam toda aquela multidão e ainda sobram 12 cestos cheios. Não sobra lá um restinho lá no fundo, sabe? Eles sobram cheios. Quando nós entendemos o nível de fé que nós caminhamos, nós vamos começar a distribuir, abençoar, cuidar de pessoas, curar vidas. Vamos distribuir a alegria que temos recebido. Vamos abençoar aqueles que estão próximos de nós. E ainda vai sobrar muito para nós celebrarmos e adorarmos ao Senhor. Amém. Tenha certeza disso nessa noite. Entenda que muitas vezes Jesus vai virar para mim e vai falar: você, Marcela, você, João, você, Maria, você, é você. Senhor, mas eu sim dei você de comer. Porque Ele acredita no que nos entregou. Ele nos entregou algo muito especial, muito grande. E Ele não faz isso sem ter intencionalidade. O nosso Deus não age sem intenções. Ele tem poder para agir sobre nossas vidas. Amém, amados? Amém. Eu quero ir terminando e ler com você o último texto dessa noite, Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 17. Porque eu quero encorajar você com esse texto, assim como nossos irmãos de Éfeso foram encorajados. Eu trago essa palavra sobre a vida de vocês. Efésios 5, versículo 14 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amados, o desejo do coração do Pai é que nos últimos dias, e eu posso falar bem menos do que a Cris aqui, porque hoje é a pessoa mais habilitada para falar disso, do ataque que ontem Israel recebeu. Nós estamos com os sinais dos últimos dias. Eles estão assim cada vez ficando mais claros de que o Senhor Jesus está voltando. Mas que possamos entender isso, ainda que os dias são maus, que possamos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Não é tempo, amados, de ver a nossa vontade, o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Deus vai nos dar muitas alegrias e realizações. Eu não estou dizendo que você vai ser infeliz, mas eu quero dizer que não é mais tempo de olhar para você e para as suas limitações. É tempo de entender qual é a vontade do Pai. Porque agora as coisas estão acelerando, os processos estão se cumprindo, a sua volta cada vez está mais próxima. Então, por isso, não há tempo de nos perdermos, não há tempo de sermos tolos, mas é tempo de sermos sábios, não é tempo de sermos insensatos, mas é tempo de sermos daqueles que compreendem a vontade do Pai. Quantos aqui querem compreender a vontade do Pai? Querem entender o que o Senhor tem para a tua vida, para a tua história? Ele tem planos para nós. Amém, amados? Fique de pé. Eu quero orar por você e com você, porque eu também me sinto parte desta palavra. Eu também estou vencendo limites no Senhor. E eu quero pedir ao Pai que você vença também nesta noite. Feche os seus olhos e ore. Fale com o Senhor nesse momento. Converse com Ele neste tempo e diga para Ele aí no seu coração quais são as situações que têm te limitado. Quais são as pessoas que têm te limitado? Será que é você mesmo que está se limitando? Confesse ao Senhor aí no seu lugar.
Diga a Ele também se você tem fugido por coerência, usando justificativas aparentemente boas. Se você tem fugido por responsabilidade, porque você não tem ousadia e fé para encarar os desafios. E principalmente, olhe para o Senhor e diga: Pai, eu não quero mais me incomodar com os processos. Eu quero me lembrar que os teus planos são melhores que os meus. Eu quero, Senhor, acreditar que o que o Senhor colocou em mim é muito maior do que o que eu imagino. Confesse aí no seu coração, Senhor, as suas emoções, as suas posturas como cristão, como alguém que conhece a palavra do Senhor, e diga a Ele, se renda nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Senhor. Senhor, nós queremos orar pelos meus irmãos. Se você precisava desta palavra, põe a mão no seu coração que eu quero orar por você. Senhor, eu oro pelos meus irmãos neste momento. Eu já fiz essa oração em casa e agora eu posso orar por eles. Porque os dias são maus, como vemos em Éfeso. Os dias são maus porque realmente a tua vida está próxima e o inimigo sabe disso e tem se levantado com tanta força contra a igreja do Senhor. O inimigo tem levantado situações que nunca imaginávamos, mas simplesmente para nos parar. Tem usado a nossa mente, tem usado o estresse, tem usado depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças que nem existiam e hoje são tão naturais. Tem usado a falta do dinheiro, tem usado o medo de crescer como igreja, o medo de assumir o ministério, o medo de ser mal visto, de não ser reconhecido, tantas coisas. O inimigo das nossas almas tem levantado para nos limitar. Consequentemente, nós mesmos nos limitamos, Senhor. Muitas vezes nós dizemos para si mesmos, dizemos que não vamos conseguir, que não somos capazes, que não vamos avançar, que não vamos ir além. Mas eu quero nessa noite, como uma mulher do Senhor, com temor e tremor, declarar, Senhor, que hoje é uma noite que nós vamos transpor os limites. Hoje é uma noite que nós vamos romper em áreas que estão nos limitando. Hoje é uma noite, Senhor, que o Senhor vai nos levar a ter um entendimento que não podemos mais olhar para o lado e ver as limitações. Não podemos deixar com que o visual, deixar que as incertezas ou a pequenez nos impeçam de crescer. O Senhor nos chamou como comunidade de vida cristã para ser uma igreja que avança, uma igreja que cresce, não em números, não, pode até acontecer, mas que cresce em profundidade. Esse ano o Senhor tem nos chamado não é para crescer para fora, não é crescer para a vista dos outros, mas é crescer para dentro, é crescer para dentro das nossas emoções, crescer para dentro das nossas limitações e permitir que o Senhor nos cure e nos liberte. Pai, faz algo novo na comunidade de vida cristã, faz algo novo nas nossas vidas. Nós estamos com a mão no nosso coração, te pedimos, fazemos a mesma oração bíblica. Troca o nosso coração duro por um coração de carne. Troca, Senhor, as nossas resistências por corações rendidos aos teus pés. Troca, Senhor, os nossos medos por ousadias no Espírito. Troca de nós as nossas limitações por fé e esperança. Renova-nos nesta noite. Enche-nos com teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com uma unção nova, com uma autoridade dos céus. Renova nossas esperanças. Aqueles irmãos que chegaram aqui desesperançados, eu te peço que seja uma noite de renovo no Espírito, que eles enxerguem os milagres, mesmo que ainda não aconteceu. Que eles percebam que o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Nos nossos olhos naturais tudo pode estar contrário, mas no mundo espiritual o Senhor já liberou as tuas bênçãos, o Senhor já liberou os concertos, o Senhor já liberou os ajustes, o Senhor já liberou a provisão. Eu creio nisso e profetizo sobre os meus irmãos. Abre os olhos espirituais dos teus filhos, que assim como os discípulos precisaram enxergar que 5 pães e 2 peixinhos alimentaria aquela multidão, nos ajuda a enxergar que mesmo as poucas coisas que temos, o Senhor multiplicará. Mesmo com as nossas pequenez, o Senhor aumentará. Mesmo com as nossas limitações, o Senhor multiplicará e fará milagres em nosso meio, fará maravilhas.
limitações. Servimos um Deus do impossível, porque para o Senhor não há nada impossível. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança de vivermos para Ti. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Ele te renova hoje. Amém. Não temas ondas da tempestade, tua voz acalma o mar e tira o medo de me assombrar. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Obrigado, Jesus, porque em todo tempo o Senhor nos guarda. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Obrigado, Jesus. Em Ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em Ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a Tua voz. Porque Ele venceu a morte. Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque a cruz não o segurou. Aleluia. Porque Ele nos deu a redenção através de Seu sangue. Ele nos deu a esperança. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo. Para nós estarmos na presença de Deus. Para nós estarmos na presença de Deus. Obrigado, Jesus. Porque hoje as nossas limitações não vão nos parar, Deus. Oh, os pregos não te pararam, Jesus. A lança, oh Deus, que transpassou o teu corpo não te paralisou, Jesus. O Senhor venceu a morte. Oh, que as limitações humanas não venham paralisar a nossa vida, porque em Ti somos mais do que vencedores. Em Ti somos mais do que vencedores. Alinha o nosso coração.
Vamos assentar, amados irmãos, por alguns minutos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei quanto a você, mas Deus falou muito comigo nessa noite. Falou profundamente. Eu nasci num berço evangélico. Minha vida toda foi uma escola dominical, culto à noite. E depois que eu tive a minha primeira experiência com Jesus, isso em 1979, eu estava com 19 anos, 20 anos. Então, na juventude, sempre eu fui desafiada pelo Espírito Santo. Talvez hoje eu esteja vivendo a crise da terceira idade, né? Vocês vão passar por isso também. Porque na juventude, aquilo que o Espírito Santo de Deus me conduzia, falava no meu coração, eu não pensava duas vezes. Eu fazia. Ele me conduzia para lugares, nem todo mundo entra. Eu entrava. Eu falava de Jesus. Muitos frutos vieram. E hoje, irmãos, eu olhando para mim, para a minha vida, como pastor aqui no meio dos irmãos, já, meia, eu me sinto assim, num porto seguro. Estou ancorado num porto seguro. O cristianismo é um porto seguro. E nós nos sentimos tão bem, tão acomodados, tão um porto seguro, tá bom, né? Já aposentei, estou recebendo a minha aposentadoria. Graças a Deus, não nos queixamos da vida financeira, não. Deus é bom, tem suprir. Estamos no porto seguro. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para uma mensagem como essa, e a gente vê realmente a glória de Deus, os milagres de Deus, não estão no porto seguro, estão no profundo das águas. O salmista, no Salmo 107, verso 23, ele fala sobre isso. Aqueles que em navios mercantes se lançam às águas profundas, estes verão a glória de Deus, verão os milagres de Deus. Se não vemos milagre, não vemos a glória de Deus hoje, não estamos acomodados no porto seguro. Então tenha isso em mente. Olha, obrigado, pastora, por ter sido vivado na mão de Deus, ter falado no meu coração. Não posso permanecer no porto seguro. No porto seguro que é Cristo Jesus, sim, né? Mas ficar acomodado, só desfrutando na rede como um bom baiano, né? Desfrutando na rede das bênçãos. Deus quer mais de mim. E Deus quer mais de você. E nós não podemos ter medo, não. É o que foi pregado aqui. Que Deus abençoe. Que você compreenda a mensagem que foi trazida nessa noite. É esses desafios aí que Deus está propondo para a igreja nossa aqui. Eu e minha esposa temos orado muito para que essa igreja entenda e juntamente conosco caminhemos para águas profundas. Vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, vamos evangelizar. Olha, houve aqui um projeto, vamos abraçar o projeto, vamos realizar juntos, vamos fazer juntos, vamos convidar, vamos fazer isso, porque eu quero ver a glória de Deus, quero ver o milagre de Deus acontecendo, e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ministrar a ceia, prepare o seu coração para receber a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, texto de costume. Que nos diz o seguinte, a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto
em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ele coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por causa disso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Todas as demais coisas ordená-lo-eis quando eu for ter convosco. Essa é a orientação que Deus traz através do apóstolo Paulo acerca da Santa Ceia do Senhor, para levarmos a sério esse memorial, para relembrar constantemente o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos que estão aqui somos conscientes deste sacrifício e nos sentimos em dívida com Deus, embora Ele não nos cobra coisa alguma, porque foi pela graça, pelo amor, que Ele deu a sua própria vida por amor a nós. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos para nós orarmos. Quero chamar aqui o pastor Vitor, por favor, e nos ajudar aqui também. Pastor, por também aproveitar os dois pastores aqui, né, para nos ajudar. Vem, pastora Cristina, também. Vamos ficar mais 4 aqui em cima aqui. Você, por favor, pega o pão para mim e o vinho, para que a gente possa estar orando e consagrando. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. E para que as duas pastoras estejam orando, uma pelo vinho e outra pelo pão, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor, só temos que te louvar por tão grande e maravilhosa graça do Senhor a cada dia derrama sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia infinita, porque sempre o Senhor nos alimenta com a tua palavra. Nesta hora agora, Senhor, nós queremos consagrar esse pão, Senhor, como símbolo do teu corpo, Pai, que foi maltratado por nós, mas que também ressuscitou e agora vive e reina, e em breve voltará, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque cada ceia que nós tomamos é uma a menos para tornarmos contigo aí no céu. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta ceia que o Senhor nos permite ter, em nome de Jesus. Senhor, e com esse anseio pela eternidade, nós podemos declarar: Maranata, hora vem, Senhor. Nos reunimos à mesa nesta noite como irmãos, para dizer: nossa aliança contigo permanece até que o Senhor venha. Por isso consagramos, Senhor, esses cálices ao Senhor. Te damos graças, Pai, por ter em nossa mesa, na mesa da comunhão cristã, podemos realmente buscar a tua face, Senhor. Nós queremos te pedir também, Senhor, que esse símbolo do teu sangue traga sobre nós a cura necessária para o que precisamos, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Então, que ao participar desta ceia, possamos ser restaurados mais uma vez, até que o Senhor venha. Possamos ser restaurados para a estatura de varão perfeito, para o grande dia que lhe encontraremos nos ares. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
te louvamos, ó Pai, pelo corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi ferido, foi machucado, Pai, mas Ele fez por amor a nós reconhecemos isso, Pai. E obrigado por poder participarmos de mais uma ceia, Senhor. Oh Deus, quantos, infelizmente, Senhor, não podem participar de mais uma ceia, mas Tu tens conservado a nossa vida, Pai. E hoje estamos aqui participando. Obrigado por este pão, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Podemos comer, irmãos. Este cálice, Senhor, este suco representa o sangue que foi derramado naquela cruz. Oh Deus, obrigado por teu grande sacrifício, Senhor. E jamais, jamais, jamais venhamos nos esquecer deste sacrifício. Possamos tomemos todos juntos, irmãos, este cálice da cruz. Aleluia, mais uma vez.